Fala galera bonita, eu sou o Rod. Enganei vocês, né? De óculos escuro. Na verdade, daqui a pouco eu comento sobre esse óculos. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu fiz um anterior falando de um transformador que eu estava montando. A unidade está pronta, eu estou numa fase agora de teste. Eu resolvi gravar o teste para mostrar o funcionamento. E aí mostrar como que é o desempenho dele, assim, apesar que não vai dar para testar ele com a carga toda, né? Mas pelo menos para ver o som passando por ele, né? Eu mostrei uma válvula no vídeo anterior, vou mostrar essa válvula que vai tocar ele. É bem maior do que aquela que eu mostrei no vídeo anterior, né? Essa aqui é uma 6L6, ela é uma válvula de potência. Na verdade vão ser duas válvulas. Essa aqui também vai. Vai dar em torno de 55, 60 watts calculado assim mais ou menos. E aí depois precisa medir para ver o rendimento real do amplificador. Mas por enquanto, né, fica aí só essas informações, né? No último vídeo eu falei muita palavra técnica. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, né? Mas antes de continuar, bom, hoje é domingo, hoje é dia 28, eu tenho aqui nas mãos um comprovantezinho, estou em dia com a Justiça Eleitoral. Quero dizer que das coisas que eu posso fazer, sair de casa e lá voltar, uma das coisas que me deixa muito satisfeito, porque nós temos a opção de escolher os nossos líderes, né? Isso é democracia, isso é muito importante. Então, com muito orgulho, eu visto uma roupinha um pouco melhor, né? E vou lá votar. Mas isso não tem a ver com óculos, não. Que é o próximo item que eu vou falar. Assim como eu comentei no vídeo passado sobre o chapéu amarelo, o óculos também me causou um certo, né, eu não sei qual que seria a palavra para isso, mas as pessoas às vezes viam eu com esse óculos na rua e colocavam alguns nomes, né? Eu não vou falar assim, de repente um vídeo futuro. Moraes Moreira rolou, sabe? Mas se você quiser colocar um apelido aí depois, ó, eu vou colocar o óculos mais um pouquinho, você dá uma olhada, ó. Aí você escolhe um apelido, depois você coloca aí nos comentários, viu? Mas por enquanto eu deixei ele aqui, vamos trabalhar, né? No vídeo anterior, 3 nomes eu não quis comentar assim, e o pessoal depois me perguntou. Quando eu falei do chapéu amarelo, na verdade 3 nomes foram os que mais reinaram assim na campanha. O deles, assim, que eu não quis falar de jeito nenhum, assim, até agora, e vou revelar só para matar a curiosidade do pessoal. O primeiro foi o Tiririca, né? O pessoal ouviu o chapéu amarelo, o Tiririca, né? O segundo, e não menos, fala Mansa. E o terceiro, o pessoal estava chamando de Máscara, né? Por causa do filme do Máscara. E tiveram outros nomes, mas esses 3 foram o que mais reinaram, assim. Agora tem o do óculos. Aí, quando eu recebo esse tipo de coisa, assim, que o pessoal de repente tem essa coisa da brincadeira, eu tô com um conjunto de equipamentos aqui que eu preciso dar nome. Então, o chapéu amarelo vai virar uma linha de instrumentos. Futuramente eu faço um vídeo mostrando essa linha de instrumentos. Esse óculos aqui, por ele ser com a lente arredondada, vai virar outra linha de instrumentos. E aí, se de repente eu estiver andando por aí com sapato, o pessoal me zoar de novo, vai virar mais uma linha, não sei. Eu vou ver o que eu faço, assim. Eu acho que é interessante, né? A gente tem que pegar essas características que marcam, que as pessoas de repente destacam na gente, e a gente tem que trabalhar elas. Então, já me aguardem, porque vai ter 2 linhas de instrumento aí, já por causa do óculos e por causa do chapéu. Bom, deixa eu parar de papo e deixa eu falar um pouco do transformador, porque agora já é trabalho mesmo, né? Senão o vídeo também fica muito extenso. Esse transformador ele tem uma característica que ele é feito para equipamento ultralinear, ou seja, é um equipamento de alta fidelidade. O que acontece nesse equipamento? Ele tem que permitir a passagem da faixa de áudio dos 20 ciclos, né, que é o 20 Hz,
até 200 kHz. Por que isso? Para ele ter qualidade. Se ele não passa nessa faixa, ele não vai ter qualidade. Eu estou sem equipamento para testar toda essa faixa, mas eu vou precisar montar as válvulas e colocar um estímulo na etapa de válvula para poder testar. Então, por enquanto, eu não vou ter essa resposta. Mas os testes preliminares que eu estava fazendo aqui, eu acho que sim, eu acho que ele está muito jóia. Eu vou aproximar a câmera aqui, vou mostrar como que eu faço o teste aqui e já faço alguns comentários no meio do caminho. Então, agora eu já aproximei a câmera, já dá para mostrar um pouco mais aqui, comentar um pouco mais do transformador. Na página aí, se você olhar na timeline, você vai ver que a montagem dele, o passo a passo, a parte de confecção da bobina, a parte de ligação do ferro, né, das chapas de ferro, a parte que eu coloquei os fios. Ele tem um porquê de ter bastante fios assim, é justamente por causa daquilo que eu comentei agora há pouco, dos 200 kHz. No processo de estar enrolando assim, as bobinas, se não colocar uma certa ordem ali para diminuir a capacitância, capacitância é um termo técnico, também não, se você não sabe o que é isso, também não é muito importante. O que acontece é que quando tem muita presença dela aqui no equipamento e não é tomado o cuidado para evitar, eu vou perder agudo. A parte do grave, na verdade, é determinada pelo tamanho do transformador. Calculado esse transformador para 250 watts. Só que aí, quando você faz esse cálculo, é um cálculo para 60 Hz, que é a energia elétrica que a gente tem em casa. Só que, como eu falei, ele vai operar aí dos 20 Hz até os 200 kHz, então eu faço esse cálculo para 60 e divido por 4. No caso, 200 watts daria 50 mais ou menos. Aí eu coloco um pouquinho mais, 250 assim, para eu poder cair na casa dos 60, que vai dar aí 240. Então eu vou estar trabalhando com uma margem de segurança. Caso não seja feito isso, ele não vai inibir o som, ele vai continuar produzindo som, só que ele vai aquecer. O aquecimento dessa unidade, por exemplo, deteriora os fios, o que pode causar aí uma queima do equipamento, ou com o passar do tempo ele vai perdendo a característica sonora, porque o aquecimento ali vai mudando a característica do cobre e aos poucos a bobina, como ela foi feita, vai se deformando e eu perco a qualidade do equipamento. Então tem que fazer alguma coisa para ele operar numa margem aí, com uma certa segurança, ok? Bom, esse lado aqui do equipamento é o secundário e esse lado aqui é o primário. O que acontece? Liga-se a válvula desse lado, ou as válvulas, né? Por isso que ele tem bastante fio assim, e desse lado liga-se as caixas de som. Aí, como que é feito um teste? Bom, esse equipamento aqui é um equipamento projetado para áudio. Eu tenho alguns testes que eu faço utilizando um multímetro, que é o que? Desse lado de cá, todos os fios são conectados. Então eu pego o vermelho aqui, no caso, que é a perna central, e testo continuidade. Se você não sabe o que é continuidade, continuidade é qualquer escala daquela que eu meço resistência ou alguma coisa assim. Eu segurei nas duas pontas, como esse equipamento é um fio que pega de uma ponta e sai na outra, com alguns tapes aqui, né? Por exemplo, esse tape central, esse tape do ultralinear. O multímetro simplesmente ele deve encostar, o multímetro de ponteira ele deve encostar do outro lado. Se é o multímetro digital, ele deve zerar. Então, esse teste eu já fiz, eu não estou com o multímetro aqui para mostrar isso para vocês, mas é assim. E do lado de cá a mesma coisa, todos esses fios são interconectados entre eles, ele tem uma sequência, então você testa. Esse primeiro teste eu já fiz. Aí qual que é o próximo teste? Como ele é um transformador de áudio, o que eu faço? Eu injeto áudio. Ah, mas você disse que precisa da válvula. Não, veja, eu não disse que precisa da válvula. Qualquer fonte de áudio que tenha a capacidade de excitar esse núcleo vai transferir o som que entra por esses fios para esses fios aqui.
Esse equipamento aqui, esse rádio, ele deve ter aqui uns 4 watts, assim mais ou menos, e ele consegue excitar essas bobinas ao ponto de fazer essa transferência. Então, eu ligo do lado de cá o rádio, os diferentes fios que tem aqui, e do lado de cá eu ligo a caixa de som. O que vai acontecer aqui, que vai mudar um pouco a característica, é que eu vou ter que dar um pouco mais de volume, porque do lado de cá é alta impedância. E esse rádio é um rádio feito para trabalhar com 4 ohms mais ou menos, então ele é baixa impedância. Então ele diminui esse volume aí por conta da alta impedância de cá. Como eu falei anteriormente, impedância é um termo técnico assim, né, que às vezes eu vou falando, parece que já é uma coisa normal para todo mundo. Impedância seria o que a gente chama de resistência. Ele resiste, à medida que eu coloco uma energia do lado de cá, ele resiste, ele dificulta a passagem. E esse ponto de dificultar a passagem é uma característica que permite que eu use essas válvulas aqui. Tem todo um cálculo aí para calcular qual que é a impedância correta para cada válvula. Assim eu não danifico a válvula, ele realmente tem que ter essa impedância alta aqui. Bom, deixa eu parar de falar aqui e ligar aqui o equipamento para vocês verem. Então do lado de cá, como eu falei, eu ligo essa caixinha de som aqui, que o óculos redondo está em cima. Essa sequência lógica que eu fiz aqui é para trabalhar com 4 ohms. Tem uma sequência lógica para ligar os fios, eu posso fazer um diagrama em um momento futuro e colocar também para que vocês entendam o que é. O teste mais lógico de se fazer é usar o tap central, porque todos os fios que tem aqui são interconectados com esse fio aqui. Então o que eu faço? Eu pego 2 fios, ligo atrás ali no rádio, certo? Deixa eu levantar aqui, 2 fios no rádio, ligo o fio vermelho e separo esses 4 fios aqui e vou fazer um teste um por um para ver se passa o áudio, certo? Então eu vou segurar esses 4 fios aqui, esse fio amarelo é o fio que vai estar trazendo o áudio de lá e vou ligar o rádio. Como eu falei, ele precisa de um pouco mais de volume, então eu vou dar um pouquinho mais de volume, certo? E vou começar o teste. Bom, deixa eu começar aqui com o laranja. E essa orquestra que toca no palco, toca a música dos produtores. Vou fazer o teste no fio marrom, com certeza para estar com o volume um pouco mais baixo, porque a impedância é mais alta. E que o Braga compôs justamente para isso. Agora eu vou para o outro lado, o verde vai dar um volume um pouco mais alto. Os jornais chegaram e o azul um pouco mais baixo, porque também tem impedância baixa. Não era costume nessa época. Bom, deixa eu ver se eu acho uma música artistas, personagens negros, né? Por meio desse filme. Você até pintava as pessoas, mas os negros de verdade... É uma rádio muito boa, que é o Uniara FM. Disso aí. Mas deixa eu ver se tem alguma que esteja tocando alguma música aqui. Ó. Eu não sei se você consegue perceber o agudo aí, porque eu estou captando com o microfone da câmera, mas só de perceber esse agudo aqui eu já acho que a unidade está ótima. É que essa caixa, o alto-falante dela é bem pequeno assim, ele não consegue transferir o grave. Mas se ele conseguisse transferir o grave, já daria para perceber... Deixa eu desligar aqui o rádio. Já daria para perceber, aqui pelo menos longe da câmera assim, eu consigo perceber o alto-falante batendo. Só que ele é um alto-falante pequeno e ele não vai conseguir transferir essa batida de uma forma que você perceba ela. Justamente por causa da característica da caixa. Mas o primeiro teste, eu acho que está ótimo o equipamento, eu acho que ele está realmente trabalhando dentro do que eu imaginava, ele está acima da minha expectativa, para ser honesto. Pelo primeiro teste que eu estou fazendo assim, eu imaginei que talvez fosse necessário fazer alguma correção, alguma coisa, mas não. Enrolei, montei, fechei, coloquei aqui e ele já está funcionando. Bom, deixa eu afastar um pouco a câmera agora para terminar de conversar com você. Só um pouquinho, viu?
Agora eu já fico mais folgado, né? Eu não cheguei a apresentar para vocês, no vídeo anterior eu comentei que aquela era uma oficina e essa aqui é uma outra. Aqui é a parte que eu desenvolvo os circuitos, é a parte que eu faço teste, é a parte assim que eu faço mais pesquisa. Na outra, mais mão na massa mesmo, e essa aqui é a parte mais de pesquisa, assim. E o momento que eu estiver projetando um circuito, eu faço um vídeo projetando o circuito, mostrando mais ou menos o que é um circuito, para que serve assim, e deixo os comentários. Bom, é isso. O que eu queria mostrar mais era o funcionamento desse equipamento, né? Deixa eu ligar aqui. Ó, agora começou uma música clássica. Olha que coisa linda. Bom, só comentar, essa rádio Uniara FM é uma rádio para quem gosta de cultura, tiver oportunidade. Eu não tô fazendo propaganda nem nada, eu só estou comentando porque é uma rádio muito boa. Ela toca não só o mainstream, ela toca coisas no geral, assim, inclusive música clássica, samba. Um abraço aí pro Teroca, né? Um abraço também pro Vitor, pessoal que eu conheci aí, eu sei que trabalho lá na rádio. Então, gente, obrigado aí, o trabalho de vocês é exemplar, viu? Mas voltando a falar da unidade, a unidade está testada. Vocês já conheceram a minha oficina, vocês já viram quais são as válvulas que vão tocar o equipamento. E a hora que eu tiver mais desse equipamento, à medida que ele for acontecendo, os próximos cálculos, os circuitos que eu for fazendo, eu vou documentando. Eu acho que é interessante, até para despertar curiosidade, porque são alguns conhecimentos antigos que estão sendo deixados de lado, assim. Quando eu digo antigo, é antigo mesmo, porque essa preocupação com qualidade sonora tem aí, sei lá, tem quase 80 anos ou mais, assim, que nos anos 30, anos 40, assim, tinha muita preocupação. Hoje, com o advento da internet, a compactação dos arquivos, o pessoal não se preocupa tanto. Mas é interessante, porque a grande questão da música de qualidade mesmo assim, ela é conseguida por meio de equipamentos como esse que eu vou desenvolver, e vou ver se eu vou trazendo mais, assim, mais coisas, mostrando mais, fazendo mais comentários para despertar sua curiosidade. Quem sabe de repente você não se interessa e não procura saber mais o que é, e a gente tem figurinha aqui pra gente trocar o tempo todo. Então eu agradeço aí a sua atenção, agradeço a sua paciência, me despeço aqui. Como eu falei, hoje é dia 28, mais um dia que a democracia prevaleceu, todo mundo que teve oportunidade foi lá, cumpriu o seu papel com a justiça eleitoral. Isso é fantástico, gente. Põe isso no seu coração, isso é fantástico. O fato de você poder escolher o seu líder é uma coisa única. Então, gente, beijão, fica com Deus.